Fala aí, rapaziada, beleza? Gustavo Maturana aqui para estar conversando agora com vocês sobre o jogo entre Juventus e Mônaco pela volta das semifinais da Champions League 2016-2017. Antes de entrar no jogo, vamos lembrar as minhas análises da semana passada, dos jogos de ida. E ó, mal, errei as duas, é fom, como diz o Iodão. Realmente não acertei as apostas que eu tinha indicado. Então eu quero deixar claro, eu acho que eu devia ter dito isso nos primeiros vídeos, que a ideia de começar a fazer esses vídeos não é para indicar para vocês a melhor aposta, mas sim a minha visão do jogo, a minha opinião sobre o jogo. A Champions League são jogos muito subjetivos, então qualquer detalhe ali faz a diferença no total, no panorama total. Então aqui é apenas algo para tentar somar com a opinião de vocês. Então vocês tem aquilo que vocês pensam no jogo, e aí eu quero simplesmente aqui estar somando com a sua, ou tá fazendo você enxergar outra forma, você vê outro mercado que aí te garanta a melhor aposta. Digo isso por quê? Porque o xadrez tático que a gente tem nesses jogos, ele é muito grande, então a gente só tem a visão clara mesmo do que esperar do jogo na hora que as escalações saem. E às vezes nem com as escalações a gente consegue realmente acertar na leitura daquilo que vai ser o jogo. Então só mesmo com o jogo rolando é que aí sim a gente tem um panorama do que esperar da partida. Por exemplo, o jogo de ida entre Mônaco e Juventus foi um grande exemplo disso, já que a gente esperava um Mônaco com o Mandi na lateral esquerda, e ele foi baixo na última hora. Ele não era dúvida, ele não tinha nenhum problema com lesão, ele foi baixo na última hora, pegou todo mundo de surpresa. A ausência dele, ela por si só deixou o Mônaco todo torto. O Sidibé, que era o lateral direito, foi para a esquerda, o Girard, que é ponta, reserva do Bernardo Silva, foi para a lateral direita, e nenhum dos dois funcionou. O Sidibé já jogou na lateral esquerda algumas vezes, mas tem muito tempo, parece que ele esqueceu. E aí o Mônaco ficou sem ter a força no flanco ali, principalmente com ele. E aí perdeu aquela que é a sua grande força na minha visão, que é o lado esquerdo, com o Lemar. A dupla Lemar e Mandi, ela é muito forte, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E do lado da Juventus, a gente também tem um exemplo de outro time que surpreendeu, porque o Massimiliano Allegri, aliás, ele é um treinador que tem uma capacidade tática muito elevada. Foi esse o principal motivo pelo qual a Juventus contratou ele em primeiro lugar, no lugar do Antônio Conte, visando que ele era um cara com maior capacidade de levar o time ao título da Champions League. É exatamente por isso. É um cara que sabe mudar o seu plano de jogo de acordo com o seu adversário. E foi isso que ele fez contra o Mônaco. Ele colocou o time com 3 zagueiros, jogou no 3-5-2, né? 3-4-1-2, como dizem os poetas, né? O Dybala sendo o homem da ligação e o Higuaín e o Mandzukic lá dentro. Vamos entender como é que funcionou isso aí. Ele colocando 3 zagueiros, seu trio BBC, Barzali, Bonucci e Chiellini, ele teve superioridade numérica em relação a Mbappé e Falcão. Ficou 3x2 sempre esse confronto. Os dois não conseguiam espaço, não conseguiam jogar, além da proteção que os volantes fizeram na linha da frente, né? Ele fechou com 3 e 4. E aí o Mônaco ele não conseguia ter volume pelo meio, a bola não conseguia chegar na sua dupla de ataque de forma alguma. E na frente, a Juventus igualou a disputa com os zagueiros do Mônaco. Eles colocaram o Mandzukic lá dentro, e não na ponta esquerda, como ele vem fazendo a sua função. Ele jogou lá dentro, junto com o Higuaín. Aí bateu com o Mandzukic com o Glick e o Higuaín com o Gemerson. Ficou um x1. E a gente sabe, quando a marcação é 1 contra 1, hora e outra, o zagueiro vai errar. E o zagueiro, ele errou uma vez, é o que o atacante precisa para fazer o gol. E foi isso que aconteceu no jogo de ida. E hoje, no jogo de volta agora, a expectativa é que a gente veja mais do mesmo disso daí, já que a Juventus deve manter esse esquema com 3 zagueiros que funcionou tão bem, que fez o melhor ataque da Europa do Mônaco parecer um ataque mediano, um ataque medíocre, um ataque normal, um ataque sem brilho e sem recurso. E o Mônaco não deve ter também grandes novidades na sua escalação, à exceção do Mandi, que agora sim é dúvida, né? No jogo de dele não era dúvida, ele simplesmente sumiu da escalação, do nada sentiu algo horas antes do jogo, da partida, pegou todo mundo de surpresa. Já hoje ele é dúvida, já não jogou no fim de semana pela Ligue 1 também. Então, se ele entrar hoje, ele não vai ter um grande impacto como ele teria no jogo na França, porque hoje é na casa da Juventus, e ganhar na casa da Juventus é dificílimo. São muitos jogos de invencibilidade. Eu não fui buscar a fundo, porque realmente esses números eu entendo que não fazem realmente uma diferença nesse tipo de jogo, que é muito mais a análise subjetiva de como a gente entende a mentalidade dos dois treinadores. Então, nesse ponto, eu acredito que a Juventus ela vai jogar querendo travar o jogo, não recuada, mas querendo travar, vai entrar no jogo, principalmente no primeiro tempo, com as suas linhas avançadas, tentando ou fazer o abafa lá no Mônaco e até buscar um gol, ou pelo menos empatar esse jogo no meio campo, deixar o jogo travado ali, amarrado ali, porque é de seu interesse que o relógio corra e o tempo passe e o jogo acabe, já que eles têm 2 gols de diferença, 2 gols de vantagem.
E pelo lado do Mônaco, acho importante a gente frisar que para o Mônaco não vai ser um desastre eles caírem hoje. Eu acredito que ninguém no elenco vai ficar abatido, abalado, etc. Né? Porque eles, desde as oitavas de final, vários jogadores, já o Subasic já deu sua declaração, o treinador Leonardo Jardim já deu sua declaração, e que o grande foco deles é a Ligue 1. E faz sentido, porque é o título que estava mais ao alcance deles, era mais factível para eles, digamos assim, já que é um time que surgiu agora, e aí já querer visar a Champions como foco seria algo fora da realidade, digamos assim. Então, desde o começo eles disseram que a prioridade deles é a Ligue 1. Isso não quer dizer que eles estejam dando pouca importância à Champions, não. Simplesmente que o que eles querem é a taça da Ligue 1, já estão com uma mão nela, são 3 pontos de frente do PSG e um jogo a menos. Mas o que eles conseguirem a mais da Champions é um plus, é um bônus para essa que já foi uma grande temporada deles, uma temporada extremamente vitoriosa, que todo mundo lá deve estar orgulhoso de si mesmo por esse desempenho. Então, tendo isso em mente, vamos lá, o Mônaco sendo um underdog aqui, um azarão para conseguir o resultado aqui. A ideia que eu tenho é que eles vão inicialmente buscar o 2-0 para levar o jogo para a prorrogação. Então, eles vão jogar de forma organizada, sem pressa, tentando fazer a transição ofensiva com velocidade, tentando fazer os seus flancos funcionarem hoje, algo que não aconteceu lá na França. E então a prioridade inicial deles deve ser não tomar o gol. Aí que a gente tem uma grande, uma faca de 2 gumes. Não, tem um grande dilema aí, na verdade. Tem um grande dilema que é, o jogo tende a under, mas se a Juventus fizer um gol no primeiro tempo, aí o jogo pode ficar uma insanidade, porque aí o Mônaco pode largar da sua defesa, como eu disse, eles são azarões, eles não têm nada a perder aqui, e aí eles podem largar a sua defesa e falar, vamos forçar nosso ataque, vamos focar nosso ataque, vamos pra cima com tudo, o jogo pode ficar corrido, eles vão simplesmente tentar a sorte, falar, vamos ver se a gente conseguir meter 4-1 na Juventus, fazer a história, na verdade 3-1, né, eles precisariam, 3 gols fora de casa já classificaria eles, então digamos que eles têm essa mentalidade, falar, bom, a gente tomou um gol, vamos com tudo para cima agora então, o que a gente conseguir aqui, a gente conseguiu, se a gente não conseguir passar, beleza, a gente fez o nosso melhor, já fizemos história, já chegamos muito longe. Então aí a gente fica nesse dilema, se a Juventus fizer um gol, é um jogo que tende ao over, se ela não fizer, tende ao under. Por quê? Porque a Juventus já mostrou que ela joga com regulamento debaixo do braço, que ela não tem o menor problema em empatar um jogo como esse, por exemplo, desde que seja um resultado que leve ela à próxima fase, que é o grande objetivo deles, eles são pragmáticos. Contra o Porto, por exemplo, que é um time infinitamente inferior ao Mônaco, eles jogaram assim, eles também ganharam de 2-0 ainda lá em Portugal. Lembro que até lá em Portugal eles não jogaram tentando dominar o Porto, pelo contrário, eles foram dominados até que o Alex Telles foi expulso. Aí sim a Juventus se impôs e conseguiu fazer 2 gols. Mas daí em Turim, mesmo com a vantagem de 2-0, eles fizeram 1-0, acho que foi no primeiro tempo, realmente não lembro. Eles fizeram 1-0 e depois eles sentaram na vantagem. Eles pararam bastante de atacar, perdeu todo o volume de jogo, deixaram o Porto chegar, o Porto criou muita chance, tem o Tiquinho lá, né? O Tiquinho deles não é tão bom quanto o nosso Tiquinho aqui, desperdiçou inúmeras oportunidades de empatar o jogo. Mas então, você vê que em nenhum momento a Juventus sentiu que seria um vexame ter empatado aquela partida. Para ela, tanto faz. Ela simplesmente queria um resultado que levasse ela adiante, que levasse ela à próxima fase. Imagino que seja esse novamente o comportamento contra o Mônaco. Acredito que até os 30 do primeiro tempo a Juventus vai jogar de forma avançada, vai tentar fazer o abafa, ou pelo menos travar esse jogo no meio campo para deixar o Mônaco longe da sua zaga. Se eles conseguirem um gol, o jogo pode ficar insano. Se eles não conseguirem, o jogo tende a ficar amarrado até o final, na minha opinião. Aí a gente fica naquele dilema. É um jogo para under ou um jogo para segundo tempo como parte com mais gols? É uma escolha difícil porque tem o 0-0 nesse jogo também, não é algo a se descartar. A única coisa que eu não gosto nesse jogo é de pegar a vitória da Juventus a 1,66, já que, como eu disse, eles não têm o menor problema em empatar aqui. Mais ou menos como o Corinthians fez no Paulista, por exemplo, ganhou a semifinal fora de casa contra o São Paulo e empatou em casa. Ganhou a final da Ponte fora de casa e empatou em casa. É a mesma coisa, é um time pragmático, joga com resultado, joga com regulamento e não tem vergonha nenhuma de jogar assim. Então a minha visão para esse jogo é essa. Qual será a minha aposta ao final? Aí vai depender muito das escalações, se a Juventus realmente vai vir com 3 zagueiros, se não. E como eu disse, tem muitos detalhes. Essa é a minha visão, espero ter contribuído para ajudar você a encontrar a sua melhor aposta. E qual a sua visão sobre esse jogo, qual a sua aposta? Comente aí, deixe sua opinião aí nos comentários. Vamos juntos encontrar a melhor aposta, demorou? Forte abraço e boas apostas!